Nós cristãos cremos que a Bíblia é inspirada por Deus. Mas o que isso quer dizer exatamente? É um assunto profundo, vasto e muito complexo. Mas nós podemos ir na principal passagem bíblica que fundamenta esta ideia, que é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, texto escrito pelo apóstolo Paulo. E lá está escrito que toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, né? A Bíblia é chamada dentro da Bíblia de Escritura. E abrindo um parêntese, a palavra Bíblia não está escrita na Bíblia, mas toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, é inspirada por Deus. E a palavra grega utilizada pelo apóstolo ali é theopneustos, que literalmente traduzida significa soprada por Deus. Então é como se Deus tivesse soprado na Escritura. É estranho para você? Então você pode ir a Gênesis 2:7. E lá diz que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. Ou seja, o ser humano, para ter vida, ele precisou recebê-la de Deus. Deus deu a vida que ele tinha ao ser humano. E da mesma maneira ele fez com a Escritura. A Escritura, a Bíblia, foi escrita pelos homens dentro de processos históricos humanos. Ela passou por um processo para ser formada, não só de primeiro haver uma história, uma tradição, uma escritura, uma canonização, né? Mas ela também, nesse processo, recebeu o fôlego de vida divino. Então, a Escritura, a Bíblia, tem a vida de Deus dentro de si. E por isso, o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva. Ela não é meramente uma letra de um documento humano. Ela é um texto vivo. Por isso que ela fala com os homens de todas as épocas. Há diferentes seres vivos, seres humanos, né? Nós podemos especificar o ser humano que recebeu ali o sopro de vida divino. Existem os mais variados tipos de seres humanos, temperamento, inteligência, força, capacidades. Da mesma maneira acontece com o texto bíblico. O fato de cada escritura ter sido soprada por Deus não significa que toda ela seja igual. Há escrituras, eu penso, mais profundas do que outras. Há textos mais belos do que outros. Quando nós comparamos, por exemplo, o texto de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, com a maioria dos textos do Novo Testamento, eu penso que Efésios é muito superior do que Tiago, por exemplo, né? Apesar da utilidade e importância de Tiago. E assim, quando nós comparamos escritor com escritor, Isaías é considerado um dos grandes escritores da Bíblia. Paulo é considerado um dos grandes escritores da Bíblia, embora talvez não seja um escritor tão refinado como o escritor de Hebreus, mas é um grande escritor. Lucas é considerado um grande escritor. E não só o estilo do escritor se preserva, mas a profundidade, a complexidade do texto bíblico varia de livro para livro. É só você comparar, por exemplo, o Apocalipse com o Evangelho de Marcos. A natureza, a complexidade é bastante diferente em um caso e em outro. Então, de uma maneira comparativa, você pode entender que assim como Deus deu a sua vida ao ser humano, né, e por isso nós temos vida, assim também Ele deu a sua vida à Escritura. E por isso ela tem a mensagem divina para nós, nos mais variados graus, nas mais variadas complexidades, profundidades, atingindo todas as nossas necessidades. Fique com esta reflexão.